Graça e paz, igreja. Amém, glória a Deus. Irmãos, pode se sentar, em nome de Jesus. Sinta-se à vontade, aquele que se sentir, se colocar de pé também para a leitura da palavra. Fique à vontade, em nome de Jesus. Abre comigo a palavra do Senhor, em Êxodo, capítulo de número 3. Para a glória de Deus. Aleluia. Êxodo, capítulo de número 3. Amém, Deus. Amém? Glória a Deus. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virei para lá, e verei esta grande visão. E vendo o Senhor que se virá para Deus, ele disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Somente até aí. Feche seus olhos, vamos orar. Aleluia. Senhor Deus e Pai, é no nome do Senhor Jesus, meu Pai, primeiramente quero te agradecer, Senhor. Agradecer a Ti, Senhor, meu Deus, por esta oportunidade que o Senhor tem me dado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, por o Senhor ter revelado esta palavra no meu coração. Eu te agradeço, Senhor, meu Deus, porque eu sou totalmente dependente de Ti, Senhor, meu Deus. E sem a Tua presença, sem a presença do Teu Espírito, Senhor, meu Deus, nada vai acontecer, Senhor. Mas a Tua graça nos basta, Senhor, meu Deus. E eu creio que o Teu Espírito Santo de Deus vai continuar falando neste lugar, Senhor. Assim como o Senhor tem usado homens e mulheres de Deus neste lugar, que tem subido neste altar, Senhor, para levar a Tua palavra. E o Senhor tem usado de maneira poderosa, Senhor. Senhor, meu Deus, eis-me aqui, Senhor. Faça-nos, Senhor, meu Deus, conforme a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Livro de Êxodo. Falar de Moisés, nós estamos falando de uma das grandes autoridades, né, que nós já vimos exercer entre os homens. Moisés, e toda a autoridade, né, que Moisés exerceu naquela época, foi autoridade dada por Deus, usando a instrumentalidade de Moisés. Moisés, então, foi verdadeiramente um homem muito usado. Todos lembram que Moisés foi o homem que regeu a saída do povo hebreu, né, do Egito. Moisés também estava liderando aquele povo durante a passagem no deserto. Moisés também estava liderando o povo quando o mar se abre para aquele povo passar. Então nós podemos ver que a mão do Senhor estava verdadeiramente sobre a vida de Moisés. E para os judeus ortodoxos, Moisés era um modelo padrão, ou uma figura padrão de homem existente naquela época. Judeus ortodoxos, para quem não conhece, para quem não sabe, eram homens que eles levavam a sua doutrina ao pé da letra, levavam então ali a Torá firme ao pé da letra. Para quê? Para não fugir dos costumes daquela época. Então, para eles, e vamos ver que, por causa disso, eles entendem que o Senhor, então, Ele confia às mãos de Moisés, todo mundo sabe, que são as leis, né? Os 10 mandamentos, foi dada por Deus, né? A vida de Moisés. E nós podemos ver que é algo que rege ali a conduta de fé e prática do homem. São os 10 mandamentos.
que o próprio Senhor Deus escreveu com o seu dedo, com o próprio dedo, e confia a Moisés. E nós entendemos que ali esses 10 mandamentos para nós hoje, aqueles que acreditam, aqueles que querem a sua vida, a sua alma ser salva, eles tentam se praticar da melhor maneira possível, os 10 mandamentos. Então é algo que vem lá de trás, que é impossível qualquer autoridade nesta terra mudar qualquer vírgula desses 10 mandamentos. E para que o homem possa mudar, ou para que alguma autoridade possa mudar qualquer vírgula ou qualquer letra desses 10 mandamentos, ele tem que fazer algo impossível. Eu vou dar um exemplo disso para vocês. Se você ler em Apocalipse, capítulo 11, versículo de número 19, lá vai nos falar que no céu também há uma tenda, e nessa tenda também tem a Arca da Aliança. Então, para que o homem possa mudar essas leis, é necessário ele então fazer o quê? Subir ao céu, passar pelo trono da graça, entrar na tenda, abrir a tampa do propiciatório e com o seu próprio dedo mudar a lei. Então é impossível. Então não tem autoridade nenhuma que muda as leis do Senhor. Passa os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela não vai passar sobre as nossas vidas. Aleluias. Então, para você ver a importância que era naquela época, a vida de Moisés, como a vida de Moisés naquela época estava estruturada na presença do Senhor. E quando nós lemos no capítulo de número 2, nós entendemos que Moisés, para que ele venha alcançar essas promessas de Deus na vida dele, ele passa por algumas dificuldades. E uma das dificuldades é a superação. Moisés superou em um momento tão difícil. O Egito naquela época era uma grande potência junto com a Mesopotâmia. Era uma potência. E todos sabem que o Egito naquela época, quanto mais ele escravizava o povo, mais ele crescia. Quanto mais ele escravizava o hebreu, mais o Egito crescia. Então nós entendemos que Moisés naquela época nasce em um momento muito de desvantagem. Naquela época então entra um novo rei. A Bíblia vai dizer que este rei, quando ele entra, este faraó, quando ele entra para reinar o Egito, a Bíblia diz para nós que ele não conhecia a José e nem a sua descendência. Mas ele via que o povo que ele estava trabalhando ou estava sendo escravo eram numerosos, era muito grande. Então, quando aquele rei ele entra, ele começa a observar, ele começa a entender e dizer assim: se este povo continuar crescendo, se eles se juntar a alguns dos nossos inimigos, não vamos poder contra eles. Então precisamos parar o crescimento desse povo. E nós entendemos então que uma das coisas que eles colocam, uma das leis que eles colocam era o que? Forçar mais o povo hebreu a trabalhar mais. Então eles começam a colocar homens, chefes, para quê? Para forçar mais o povo. Mas a Bíblia vai nos dizer que quanto mais eles trabalhavam, mais eles cresciam. Quanto mais aquele povo era escravizado, mais eles cresciam. E aí então que Faraó, vendo que então que mesmo assim não estava conseguindo parar o crescimento deste povo, então ele dá a segunda ordem, a segunda lei, que
todo hebreu que nascia do sexo masculino, era para as parteiras matar. Isso era uma forma de tentar impedir o crescimento daquele povo. Então, Joquebede, ele então se engravida num tempo meio de desvantagem, né? Quando Moisés então nasce, é neste tempo de desvantagem que Moisés nasce. Mas aquela mulher ainda conseguiu esconder aquele menino por 3 meses. E todo mundo conhece o texto, sabendo que então, por 3 meses, não podendo mais esconder aquele menino, então a Bíblia vai dizer que ela betuma um cesto, né? E coloca o menino no rio chamado Nilo. E a Bíblia vai dizer que a menina, a irmã dele, ela se aposta de longe, chamada Miriam, se aposta de longe para ver o que ia acontecer com Moisés. Então a Bíblia vai dizer aqui, para quê? Para se banhar. E nisto, as donzelas estavam na onde? Na borda do rio. E o interessante nessa passagem de Êxodo 2 aqui, vai nos falar que quem viu Moisés, não foi as donzelas, quem viu Moisés foi a princesa. Mas o interessante é que as donzelas estavam mais perto, era mais fácil para as donzelas ver aquele menino do que a princesa. Mas quem viu o menino foi a princesa, não foi a donzela. Mas por que disso? É porque Deus tinha um propósito na vida dele. Deus tinha um propósito. E o interessante é que esses recursos, quando Deus dá, Ele não dá esses recursos para alguém que não tem capacidade de levar a pessoa adiante, de cuidar da pessoa. Deus vai mostrar o recurso para quem tem capacidade de cuidar. E quem tinha capacidade de cuidar daquele menino naquela hora, não seria as donzelas, seria a princesa. Porque a princesa queria levar o menino para dentro do palácio. A princesa que poderia chegar no rei, no faraó e dizer, olha, esse menino aqui, não pode matar ele não. Tem que deixar esse menino aqui viver. Porque as donzelas não tinham capacidade, ela não podia fazer isso. Mas a princesa sim. Então tem certos recursos na nossa vida que o Senhor vai mostrar, talvez para pessoas que têm capacidade de cuidar. Então todo mundo sabe, então, que Moisés entra para dentro do palácio, né? E todo o texto. Então Moisés cresce e já Moisés estava grande, né? E o texto vai nos revelar que Moisés, ele mata. Moisés, ele vê, né, ele vê um recurso na vida dele que ele não consegue suportar. Ele não consegue suportar ver um egípcio maltratando um hebreu. Então Moisés, ele toma toda aquela dor, todo mundo conhece, e ele vai lá e mata aquele egípcio. A Bíblia vai dizer que ele foge. E nesse período, Moisés, ele vê que
havia aquela moça, então, e aí a Bíblia vai dizer que ela chega diante do seu pai e fala: olha, viu um homem e tal, e nos ajudaram com os animais, deram de beber aos nossos animais. Aí o pai dela simplesmente fala: chama ele. E quando Moisés então entra para dentro daquela casa, entra para dentro daquela família, a Bíblia vai dizer que Jetro dá uma das suas filhas a Moisés. Mas o texto que nós lemos aqui agora, que é o texto, é o tema da nossa mensagem. Que certo dia Moisés estava apacentando, as ovelhas do seu sogro. E certo dia, Moisés então saiu e a Bíblia diz que ele levou o rebanho atrás do deserto e veio um monte chamado Horebe. E lá o Senhor fala com Moisés. Mas o Senhor, o interessante é que Ele usa suas formas, suas maneiras, para chamar a atenção de Moisés. E uma dessas formas, para chamar a atenção de Moisés, Ele usa a sarça. Que naquela época um arbusto que é normal no deserto, que tem realmente no deserto. E pelo que eu estava estudando sobre isso, por causa do calor insuportável, intenso no deserto, aquele arbusto, ele costuma se incendiar por causa de tanto excesso de calor, Então ele pega fogo constante. Mas o mais interessante é que a Bíblia vai dizer que apareceu no versículo de número 2, apareceu-lhe um anjo do Senhor, em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Este anjo que nós vemos aqui, é interessante que algumas Bíblias, algumas traduções, eu até tenho outra Bíblia na minha casa, e na tradução que eu estava olhando, este anjo que aparece aqui, o A dele está com letra minúscula. Essa Bíblia minha aqui, ela está com letra maiúscula. E quando esse anjo, esse A aqui aparece com letra maiúscula, é a manifestação do próprio Deus. No entanto, que no texto mais embaixo aqui, nós vamos entender que bradou Deus no meio da sarça. Mas o que chama a atenção de Moisés não é o fogo. O que chama a atenção de Moisés é que a sarça se queimava, mas ela não se consumia. Por isso que eu disse que Deus tem as suas maneiras, as suas formas de atrair a atenção. Por isso que Deus tem as suas maneiras de atrair a atenção de alguém. Então aquela sarça, ela queimava, mas ela não se consumia. E com Moisés, então, olha, a Bíblia vai dizer que o Senhor brada no meio, a voz fala no meio da sarça: Moisés, Moisés.
Tem momentos da nossa vida que nós, muitas das vezes, durante a nossa caminhada, principalmente quando eu, por exemplo, era assim, vou falar de mim. Quando eu acabei de me converter, eu tive uma direção que é necessário ter fogo. Que era importante na minha vida, sabe o que era? Fogo. Eu preciso ser cheio, preciso ter fogo. Fogo. Aquela coisa. Não estou falando que isso é pecado, sabe? Não estou falando, é necessário. Mas vocês vão entender o que eu vou falar. Então, teve um momento na minha vida que eu não tinha uma direção certa. É porque certos lugares, quando a gente, dependendo do lugar que a gente, principalmente quando a gente se converte, quando a gente vai para umas certas lugares, né? Que muitas das vezes a gente não tem uma direção certa. E aí a gente começa então a seguir algumas coisas, fazer algumas coisas da própria vontade da gente. A própria vontade da carne faz a gente tomar certas decisões. Então eu entendia que naquela época, para mim era necessário o quê? Fogo. Mas eu esquecia, sabe o que era? Da resistência. E muitas das vezes, eu caía aqui e levantava ali. Muitas das vezes eu caía aqui e levantava ali. Eu caía aqui e levantava aqui. Sabe por quê? Porque não tinha resistência. O que chama a atenção de Moisés não é o fogo. O que chama a atenção de Moisés é a resistência. O que atrai a Moisés não é o fogo. O que atrai a Moisés é que a sarça queimava e não se consumia. Se nós olharmos o texto aqui, no Novo Testamento, em 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 1, no versículo de número 3 ao versículo de número 5, Paulo vai falar para aquele povo o seguinte: olha, nós estamos aqui para testemunhar a vida de vocês, porque vocês passaram luta e permaneceram, passaram dificuldade e permaneceram, passaram perseguições e permaneceram. Vocês tiveram o quê? Superação. O texto vai dizer isso. Mas alguém está vendo aqui nesse texto tessalonicense que aquele povo era um povo que via aquela coisa, aquele avivamento, Não, era um povo que tinha o quê? Resistência. Era um povo que tinha o quê? Superação. Então Paulo testifica deste povo. Mas o que chama a atenção então de Moisés é o quê? Que a sarça se queimava, mas não se consumia. Eu quero dizer para você nesta manhã que é necessário ter fogo? É. Mas aqueles que estão hoje de pé aqui, numa circunstância que nós vivemos, na situação que nós estamos vivendo, o fogo ia conseguir deixar vocês de pé.
O fogo ia conseguir fazer com que vocês permanecessem aqui nesta manhã? Vocês estão aqui, sabe por quê? É porque vocês tiveram resistência, perseverança, estrutura. Aleluias. O fogo é importante? É. Não estou falando que não é. Mas se no meio da dificuldade, mas se no meio da perseguição, se você tiver só fogo, vocês não vão permanecer. No meio da perseguição, se vocês tiver só fogo, vocês vão parar. Nós vamos parar. Mas se nós tiver resistência, perseverança, superação, nós vamos continuar marchando. Aleluias. Porque nós criamos resistência a partir do momento quando nós estamos firmados na palavra do Senhor. O que nos traz, que nos dá resistência para as nossas vidas, é a palavra de Deus. O que nos dá superação é a palavra de Deus. Nem sempre o fogo é sinal da presença de Deus. Mas a resistência, quando você resiste, quando você tem perseverança, quando você tem superação, e quando você permanece firme no propósito, eu posso ter certeza que Deus está. Agora é momento de criarmos resistência. É momento de criar raízes. Não é momento de fogo. Aleluia. Mas se você tiver resistência e fogo, ótimo, isso é importante. Mas se você neste momento está precisando, se você neste momento está meio triste, cabisbaixo, mas permanece aqui na presença do Senhor, é sinal que você adquiriu resistência. Aleluias. E Deus está agradando da sua postura. Sabe aqueles que meio às dificuldades, na primeira oportunidade desanimam, volta para trás, sai da igreja, briga com fulano, briga com ciclano, briga com o pastor da igreja e sai. Sabe por quê? É porque no começo, como eu tive, busquei na minha vida, a primeira coisa foi fogo. Eu quero ser cheio, eu quero fazer acontecer, eu quero tal. Não preocupei com a resistência. Não preocupei com a superação. Não sabia que as dificuldades iriam vir, como veio. E me fez muitas das vezes parar. Porque se eu tivesse comigo um discípulo, que todas as vezes eu pensava como eu estava pensando, iria chegar em mim: olha, calma, vamos criar raiz, vamos criar resistência, vamos perseverar primeiro, vamos superar primeiro. Aleluias. É necessário ter resistência para nós vivemos dias maus. Não é o fogo, aleluia, mas é a resistência. É a resistência que lá na frente nós vamos olhar para trás e nós vamos olhar: olha, eu passei por uma pandemia. Sabe por quê? Igual como a irmã Cida postou lá, não foi porque eu usei álcool, não foi porque eu usei máscara, mas sabe por quê? É porque o Senhor estava comigo. É só porque naquela época eu criei resistência. Aleluias. E eu consegui passar por aquelas dificuldades,
por aquela luta, por aquela perseguição. Sabe por quê? Não porque eu tinha fogo, mas é porque eu tive resistência, é porque eu tive superação, é porque eu tive perseverança na presença do Senhor. Aleluias. E quando nós adquirimos resistência, perseverança na leitura, na oração, no propósito, aleluias, saiba que você vai ter fogo. Saiba que o Espírito Santo de Deus, Ele vai te dar o que você precisa. Aleluias. Se você precisa de fogo, o Espírito Santo vai te dar. Aleluias. Mas é igual eu falei, nem sempre no fogo é sinal da presença de Deus. Aleluias. Você quer saber se há Deus nesse negócio? Você quer saber? Você quer que eu te fale para você se há Deus nesse negócio? Aleluias. É quando Deus bradou no meio daquela sarça e disse: Moisés, Moisés. Aleluias. Você quer saber se Deus está na tua vida? Ele te conhece pelo teu nome. Aleluia. Para onde for, mas Ele vai te chamar pelo teu nome. Ele não vai estar confundido. Aleluias. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Eu gostaria de que os irmãos se colocassem sobre os seus pés. Aleluias. Gostaria de chamar o Web. Glória a Deus. Nesses dias tão difíceis, é necessário nós termos resistência. Aleluias. É a resistência que vai fazer você avançar. É a resistência que vai fazer esta igreja avançar. Aleluias. É a resistência que nós vamos testemunhar. Aleluias. Porque vão olhar para você e vão dizer assim: nossa, no meio de tanta dificuldade, tanta luta que ele passou, ele permaneceu. Por que ele permaneceu? Aleluias. Vão perguntar: por que ele permaneceu? Por que ele está firme? Por que ele é alegre? Por que ele é feliz no meio de tanta dificuldade? No meio de tanta perseguição? Aleluias. Porque em momentos da nossa vida, já viu? Quando a gente está com aquela coisa e fogo, nós estamos naqueles momentos de altos e baixos. Nós estamos igualzinho uma gangorra, altos e baixos. Mas quando nós criamos resistência na nossa vida, nós continuamos perseverando. Aleluias. Nós somos constantes. Nós somos constantes. Nós somos constantes. Nós não somos uma igreja cheia de altos e baixos. Nós somos uma igreja constante, porque nós criamos resistência, porque nós criamos perseverança, porque nós criamos perseverança. Aleluias. Nós criamos superação. Aleluias. Aí nós continuamos constante. Aleluias. 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 Feche os seus olhos. Louve ao Senhor nesta manhã. Aleluias. E me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em ti se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Abre a tua boca. Louve ao Senhor nesta manhã. Usa-me. Aleluia. Pede Ele para te usar. Um farol que Pede Ele para fazer da sua vida conforme a vontade dEle. Aleluias. Pede Ele resistência nesta manhã. Pede Ele superação nesta manhã. Aleluias. Aleluias. Quando você começa a ter resistência na tua vida,
qualquer Aleluias. hora. Você passa a ser uma igreja do Senhor sobre esta terra. E a minha vida usa-me. Aleluias. Pede Ele para te usar nesta manhã de uma forma diferente. Aleluias. Assim como Ele bradou no meio de uma sarça de uma forma diferente, para chamar a atenção de Moisés. Chama Ele nesta manhã. Chama Ele na tua vida. Chama Ele na tua família. Aleluias. Aleluias. Conforme a tua palavra, e enche-me até usa-me como um farol que brilha à noite, como noite sobre as águas, como abrigo. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Fecha aqui Espírito Santo de Deus. ao teu Aleluias. Espírito Santo de Deus. Se estamos aqui nesta manhã, Espírito Santo, aleluias, é porque um dia o Senhor fez de nossas vidas pessoas diferentes, aleluias, com formas diferentes de buscar a tua presença, aleluias. E foi desta maneira, Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos tornou, Senhor meu Deus, cada um nesta manhã pessoas mais fortes, pessoas mais maduras, aleluias, pessoas com resistência para buscar a tua presença, pessoas com resistência para viver momentos difíceis, pessoas com resistência para superar momentos de dificuldades, pessoas com resistência para superar perseguições, lutas, aflições em meio a tempos difíceis. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, aleluias. Aleluias. Sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Aleluias. Saiba que o Senhor não vai deixar você confundido em momentos tão difíceis. O Senhor não vai deixar você confundido. Aleluias. É naquele momento ali que quando você pensa assim, será que isso é de Deus? Será que isso é de Deus? E aí nós pedimos assim: Senhor, revela-nos a nós, mostra-nos a nós, Senhor. Aí de repente o Senhor usa pessoas, formas diferentes, aleluias, para mostrar para você, para mostrar para a tua vida que Ele é com você. Ele não vai deixar a igreja do Senhor confundido. Ele vai te revelar
assim como Ele revelou para Moisés, pela sarça, aleluia, dizendo: Moisés, Moisés, assim Ele vai revelar para a igreja do Senhor sobre esta terra. Assim Ele vai revelar para a igreja do Senhor em momentos difíceis, em momentos que a fé de muitos estão abatidos. Ele vai revelar a você, aleluias. Graças a Deus por isso. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Que bom, né? Deus, quando Ele tem... E a Bíblia diz que Deus nos escolheu, né? Enquanto o Jefinho pregava, eu estava pensando que era Deus que tinha um propósito na vida de Moisés. Não era Moisés que tinha com Deus. Por isso que Ele vai levar as manadas para o Monte Horebe. Monte Horebe é lugar de encontro com Deus, é lugar de milagre. Você pode ver que todos os homens de Deus passaram pelo Monte Horebe. Elias passou pelo Monte Horebe. Moisés passou pelo Monte Horebe. Sabe, Deus, Ele se revela. Ele tem um lugar-chave para se revelar na nossa vida. Sabe, amado, outra coisa que eu estava pensando ali, Jefinho, é que não tem problema ser curioso com as coisas de Deus, não. Moisés foi curioso, ele foi ver o que aquela sarça queimava e não se consumia. Chamou a atenção dele. Ah, que coisa gostosa, né? Termos a revelação de Deus, da palavra de Deus no nosso coração. Que coisa boa. Sabe, é isso que Deus faz com a gente. Deus, Ele te escolheu, Ele também tem um propósito na sua vida. Deus também, Ele tem a maneira de te levar você para ir lá no Monte Horebe. Deus também tem a maneira de te levar você para ter um encontro com Deus nessa manhã. Talvez você saia daqui e diz assim: falou mais ou menos na minha vida, mas talvez durante o dia Deus te leva você até o Monte Horebe para que você tenha um encontro com Deus. Sabe o que é, querido? Deus, Ele marca nossas vidas. E quando a gente desanima, sabe o que Ele faz? Ele prepara um monte para que você tenha um encontro com Ele. Isso que é gostoso na nossa vida. Deus, Ele nos ama tanto. Moisés já tinha desistido, 40 anos no Egito, 40 anos preparado para ser rei. Agora Deus vai preparar Moisés para ser condutor daquele que vai levar o povo a Canaã. Ei, amado, ei, meu irmão, minha irmã, Deus te escolheu para levar pessoas também para Canaã nesses últimos dias. Deus nos escolheu para levarmos pessoas até Canaã. E nós sabemos que a Canaã agora não é ali, não é acolá. A Canaã é no céu. Enquanto nós não vemos as vidas indo para o céu, não tem alegria no nosso coração. A gente se alegra quando alguém se rende aos pés do Senhor, e nós ficamos tristes quando alguém sai da presença de Deus. Mas nós nos alegramos quando Deus leva para a presença dEle. Deus quer te conduzir nessa manhã ao Monte Horebe. Deus quer te conduzir a um encontro com Ele. Deus quer mudar a história da sua casa, da sua família. Deus quer mudar essa história, não importa qual seja. Deus quer mudar para que você continue superando cada dia mais e crendo. Esse Deus que nós servimos é um Deus de milagre, é um Deus abençoador. Que coisa linda, que coisa tremenda foi da vida de Moisés, também é nas nossas vidas. Deus pode fazer nas nossas vidas também. Como Deus tem feito, como Deus tem feito. É só você olhar a sua história, você vai vendo Deus te conduzindo, você vai vendo Deus trabalhando. Olha que cada situação, e com cada um Deus tem uma forma de trabalhar. Com Moisés, Deus chamou ele para a sarça. Deus prepara ele. Deus tem a maneira certa de trabalhar nas nossas vidas. Queria que você estendesse suas mãos, pegasse seu dízimo, sua oferta. Nós vamos consagrar a Deus. Nós vamos pedir a Deus que traga multiplicação sobre a sua vida. Amém? Que o Senhor venha de maneira abençoadora. Que o Senhor venha multiplicar a tua oferta, o teu dízimo, o teu coração. Esse ministério, 33 anos, já completou agora em julho, de homens e mulheres que tem um coração de Deus, tem um coração que tem semeado, que não tem desistido do propósito de Deus. Que Deus venha multiplicar abundantemente, que haja fartura sobre a sua mesa, que nunca falte o pão de cada dia, que não trabalhe, que não falte alimento, que não falte visão, que não falte sabedoria, que não falte graça, que não falte poder sobre a sua vida, e que Deus venha canalizar na obra dele todo dízimo, toda oferta, porque nós sabemos que o reino de Deus aqui na terra precisa. O reino de Deus no céu não, mas aqui na terra sim.
e Deus tem levantado você, que Deus possa multiplicar abundantemente, que você venha colher, continuar colhendo abundantemente, que seja canalizado nessa obra, os projetos e os sonhos que Deus tem para fazer, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Olha, nós vamos continuar anunciando aqueles avisos, né? Aquele comunicado que eu fiz aqui nas redes sociais, amém? Para que você comunique com outros. Nós queremos viver um novo de Deus, um novo tempo, uma nova história de Deus nesse lugar, em nome de Jesus. Cada dia Deus nos dá a oportunidade, amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que o Senhor levante sobre ti o rosto e te dê a paz. Que as doces consolações do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus esteja hoje, todo sempre na tua vida, na tua família. Vá em paz e que Deus te dê um domingo abençoado, ricamente abençoado, um almoço abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.